Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Neide, no meu dia a dia, usando colostomia. Eu sou daqui de Arapongas, do Paraná, então eu falo aqui do Paraná. E hoje eu fiz um bolo de cenoura, é um pouquinho diferente, ó, o bolo já tá pronto lá, aí eu vou fazer a calda, né, uma caldinha para pôr em cima, mas eu vou falar para vocês o que eu coloquei nesse bolo e por que ele é um pouquinho diferente. É que na verdade eu não coloco a cenoura batida, né? Vou mostrar para vocês, ó, eu ponho a cenoura ralada. Tá aqui o ralinho, eu ralei nesse ralinho porque eu só tinha ele com esses furinhos aqui, ó, tá vendo? Tem que ser assim, ó, né? Pra cenoura não ficar muito miudinha e também nem pode ser naquele ralo muito grande ali, ó, tá vendo? Muito grosso ali, ó. Ali já rala muito grosso, então tem que ser nessa partezinha aqui, ó. Então eu ralei 2 cenouras médias. A única diferença é essa, que vai a cenoura ralada e não batida no liquidificador. O restante da receita é praticamente, acho que a mesma que vocês têm. Eu usei, então, 2 cenouras médias raladas, 3 xícaras de farinha de trigo, daquela xícara de chá, bem medida, 2 xícaras de açúcar, também de chá, bem cheinha. Quando eu faço o bolo, gente, que vai 3 xícaras de farinha, eu coloco 2 de açúcar. Para o bolo não ficar muito pesado, ou não ficar assim muito doce, né? Então eu sempre faço assim, 3 de farinha e 2 de açúcar. Aí eu coloquei, como eu não bati a cenoura, eu coloquei 100 ml de leite e 100 ml de óleo, 3 ovos e uma colher bem cheia de fermento em pó. Aí eu bati os líquidos, né? Eu bati o ovo, o açúcar, o óleo e o leite no liquidificador. O restante, a cenoura, e eu deixei na bacia, né? Que ela tava ralada. Aí eu coloquei esse líquido e fui colocando a farinha aos poucos para ficar uma massa boa. Então ficou uma massa assim ótima com esses ingredientes. Aí coloquei para assar de 35 a 40 minutos. Agora eu vou fazer a cobertura. Ah, uma coisa que eu falo para vocês, eu não gosto de pôr, por exemplo, os ingredientes gelados. Por exemplo, tirar o ovo da geladeira ou o leite gelado. Mesmo que o leite esteja em temperatura ambiente, eu gosto de esquentar ele um pouquinho. Então, eu sempre, nos meus bolos, sempre coloco que vai leite, eu sempre coloco leite morninho. Então, aqui, ó, tô preparando já a calda, aí eu vou falar o que eu coloquei aqui pra vocês, pra fazer essa calda, que é aquela calda de chocolate. Essa calda aqui, ó, que vai chocolate, açúcar, né? Então aqui eu coloquei 4 colheres de achocolatado, eu usei o Nescau, 5 colheres de açúcar. Agora eu vou pôr uma colherzinha de margarina. Não precisa pôr muito margarina, uma meia colher mais ou menos de margarina. E umas 2 colheres de leite, ó. 2 colheres de leite, que eu quero ele mais grossinho, né? Agora eu ponho aqui no fogo para ele engrossar. Como o bolo já tá pronto, já tá assado, só fazer a calda para ele engrossar. Aí eu vou deixar aqui a calda dar uma engrossada, já eu mostro para vocês como ficou. Pronto, a caldinha já tá pronta, eu vou furar o bolo assim com um garfo, ó, para aquela calda, né, entrar bem aqui dentro, ó. Fica bem gostoso mesmo. Aí ele fica até meio molhadinho com a calda. Ó, a calda tá pronta, deixa eu pôr um pano que tá quente. A calda é rapidinha, é pra pôr, ó, pôr no fogo só pra derreter a margarina. Então, é rapidinho. Vou colocar aqui em cima. Depois eu já mostro como que ele fica.
aquela caldinha que depois que ela seca, que ela esfria, ela fica meia sequinha assim, sabe? Então eu gosto muito dessa calda aqui, mas dá pra fazer várias caldas pra colocar no bolo de cenoura, né? Com chocolate, dá pra fazer o ganache, dá pra fazer um brigadeiro mole. Então são várias coberturas que dá pra fazer no bolo de cenoura, né? Que combina muito bem com a cobertura de chocolate, né? Essa daqui, ó, depois ela vai ficar bem uma calda assim, meia, como é que fala? Durinha assim, meia quebradiça, sabe? Fica uma delícia essa calda aqui, gente. Por isso que tem que pôr 5 colheres de açúcar, né? Na verdade, aí é o açúcar, né, que vai ajudar ela a ficar bem sequinha, a calda. Mas ele fica muito gostoso, esse bolo. Então, eu aprendi a fazer assim com a cenoura ralada e é bem gostoso mesmo. E é um pouquinho diferente, né? Mas fica bem gostoso. Olha só, coisa mais linda, ó. Ó, que brilhoso! Vou deixar ele esfriar um pouquinho, daqui a pouco eu corto ele pra gente ver como que ficou. Então, vamos cortar o bolo pra ver se ficou bom. Olha só, que lindo. Essa cobertura, né, fica bem gostosa mesmo. Então, vou cortar aqui pra ver se ele ficou bom, que eu acredito que ficou muito bom. É um bolo um pouquinho diferente, que nem eu falei pra vocês, que eu coloco a cenoura ralada. A única diferença é essa, em vez de colocar batida no liquidificador, eu ponho ela ralada, que dá um saborzinho, mas fica mais gostosinho. Ó, que lindo, tá bem fofinho, ó, tá? Ó, bem fofinho mesmo, ó. Vendo? Ó, chega até a baixar, ó, um bolo bem fofinho. Daí você vê os pedacinhos, que aqui não dá pra ver direito, mas dá pra gente ver os pedacinhos de cenoura nele. Mas é bem gostoso mesmo esse bolo. Depois que eu aprendi a fazer assim, eu mais faço assim do que com a cenoura batida. Vou experimentar aqui, ó. Dá pra ver os pedacinhos da cenoura. É muito bom, gente. Pode fazer aí, viu? Acredito que as crianças vão gostar, porque fica um saborzinho de cenoura bem gostoso mesmo. Com essa calda aqui, ó, é uma delícia. Aí colocando um pouco mais de açúcar, ela fica aquela calda mais durinha, assim. Então, é o açúcar que ajuda a deixar aquela calda de chocolate, assim, mais durinha em cima do bolo. Mas faz aí, porque ficou muito gostoso, mas muito gostoso mesmo. E um beijão para todos, Deus abençoe, um ótimo dia, uma ótima tarde, né? Que já é depois do almoço. E que Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima receitinha que a gente vai passar.